Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elisângela Martins, professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. Vamos falar hoje de gêneros textuais, de cunho instrucional. Na verdade, vamos falar de gêneros textual instrucionais. Convivemos com uma infinidade de textos, mas em razão da correria do dia a dia, não nos atentamos para os detalhes que lhes são peculiares. Então, hoje vamos dedicar o nosso tempo a aprender sobre os textos instrucionais. São exemplos desse tipo de textos: receitas, manuais, orientações, enunciados, leis, regras, normas, prescrições, guias, mapas, bulas, instruções, regulamentos, declarações, estatutos, tutoriais, códigos e etc. São muitos, né? Vou te fazer uma pergunta. Quem nunca precisou de uma instrução na vida, hein, gente? Não é mesmo? Para entendermos o significado de textos instrucionais, vamos descobrir o significado de instruir. O que significa instruir? Professora, o que significa isso? Então, vamos lá. Instruir quer dizer ensinar, explicar, transmitir, comunicar, informar, transmitir ou adquirir conhecimentos, educar-se. Portanto, o texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação. Em um texto geralmente, esse conjunto de dados tem como objetivo reduzir a incerteza ou aprofundar os conhecimentos sobre um assunto de interesse a partir daí. A partir do que já se possui, do que já se sabe. Também se refere ao esclarecimento do funcionamento de um determinado processo ou de um objeto. Por exemplo, para saber como funciona uma máquina de lavar roupa, você precisa ter acesso ao quê? Ao manual de instrução, que contém as informações sobre o funcionamento daquele aparelho. Sem as instruções, você poderá sentir dificuldades em utilizar o eletrodoméstico, no nosso caso aqui, a máquina de lavar, não é mesmo? O texto busca o quê? Ensinar, explicar, transmitir, informar ou comunicar alguma coisa, indicando procedimentos a serem realizados. É o tipo de texto que leva o leitor a mais que uma simples informação. Ele instrui o leitor, leva o leitor a determinadas orientações. Constantemente temos acesso a esse tipo de texto, não é mesmo? Pois seu principal objetivo é orientar na execução de uma tarefa. Por isso, a linguagem é o quê? Apelativa, sendo totalmente objetiva e clara. Além disso, os verbos são empregados no imperativo, para induzir o leitor a fazer algo, ou seja, faz um apelo e tem que ser claro e objetivo. Em geral, esses textos apresentam o quê? Clareza, formalismo, respeito às regras gramaticais e, mais uma vez, por ser sua linguagem objetiva, os verbos estão sempre no imperativo, que indicam uma ordem, um pedido, geralmente em uma organização simples e objetiva. Vamos ver como funciona na prática essa organização? Bom, primeiro temos o título, que tem uma linguagem objetiva, simples, que indique o objetivo. Claro, objetivo do texto, né? Bem claro. O subtítulo, o que ele faz? Faz com que as informações buscadas pelo interlocutor seja rapidamente localizada. Preparação de materiais ou itens, né? Geralmente o que traz ali naquele específico ali. O início do texto, que indicam elementos que serão manipulados no procedimento,
ou mesmo ingredientes de uma receita, o material necessário para a produção de algo e etc, né, gente? Corpo explicativo, a explicação, as regras. O texto em si traz um conteúdo do manual, por exemplo, da bula, receita. Então, ele é específico. Uma referência de conjunto de elementos de uma obra escrita, por exemplo, o título, o autor, a editora, local de publicação, tudo que permite a sua identificação. Vejamos aqui alguns exemplos. Vamos começar pelas receitas culinárias. Quem não gosta de um saboroso prato de culinária, seja ele doce ou salgado, precisa ser seguido uma receita passo a passo. Vamos entender e ver quais são essas características que contém numa receita. Ingredientes, modo de fazer, rendimentos, tempo de preparo. Então, receitas são orientações que ajudam as pessoas, passo a passo, a prepararem pratos de comidas. Geralmente, vem com seus verbos do quê? O que eu disse lá no início? No modo imperativo. Ou seja, empregando ordem, né? São empregados quando se deseja fazer um pedido ou dar uma ordem a alguém. Adicione, mexe, cozinhe, acrescente, finalize e por aí vai. Dando instruções de como preparar o prato. Logo, está lhe dando as instruções, enquadram-se no grupo de textos instrucionais. Elas são encontradas em diversas fontes, como livros de receitas, sites, programas de TV, revistas, jornais, nas embalagens de alimentos. Você já viu aí na sua casa? Se você não viu, vamos observar juntos. Ou até mesmo naqueles panfletos lá. Você já viu? Olha aqui, gente. As embalagens de feijão, arroz, trigo, sempre trazem modo de preparo. Você já viu isso? Se ainda não observou, comece lá, vai lá na sua cozinha, na sua despensa e faça essa observação. Você pode ainda preparar aí na sua casa, seguindo essas instruções, se você quiser, né? Você vai conseguir fazer. Se você fizer, marque o Instagram SMEDGV. E não esqueça de dizer que foi ideia da aula de língua portuguesa do 6º ano, ok? Faça lá e mande para nós. Portanto, as receitas culinárias são, sim, textos instrucionais. Além da receita, também temos guias de cidade. Você vai viajar, por exemplo, para Lisboa, em Portugal. Ou conhecer uma cidade histórica, aqui em Minas Gerais mesmo, não precisa ir muito longe, não. Você vai precisar de um guia de cidades, certo? O que encontramos nesse guia de cidade? Gente, vamos pensar? Nele você encontra o quê? Programação de cinema, teatro, shows e principais festas da cidade. O canal também pode o quê? Informar endereços de bares, boates, restaurantes, farmácias, entre outros. No nosso caso, indicará principais pontos turísticos, grandes construções, enfim, todas as informações necessárias para que seu passeio seja perfeito. Vamos agora ao manual de instrução, também conhecido como manual do usuário. Os manuais de instruções são folhetos que ensinam a operar um equipamento, um objeto, um programa de computador, uma ferramenta, um controle remoto, um aparelho eletroeletrônico ou até mesmo um móvel. Muitas vezes, o manual vem com imagens para não só ilustrá-lo, como também ajudar na compreensão. Às vezes, o manual pode vir organizado em itens ou passos, que geralmente são curtos e com poucos números. Como, por exemplo, passo 1, coloque a peça sobre o orifício já colocado anteriormente. Ou o manual explica detalhadamente cada passo com muito cuidado. Trazem também modo de usar, como cuidar e guardar o objeto. Outra coisa também que é muito importante. Quanto ao objeto ser construído
Por exemplo, o objeto é muito complexo. Os manuais vêm com imagens e detalhes sobre como criá-lo. Aqui no nosso caso, temos o quê? Um ventilador, manual de instrução de um ventilador. Após entendermos as características de um manual de instrução, percebemos o quê? O que a gente consegue perceber? Muito bem, para quem respondeu que ele é um texto instrucional. Agora vamos para as famosas bulas de medicamentos. As instruções de remédios, que são as famosas bulas, contêm as informações sobre o medicamento, quem pode tomar, quem não pode, como proceder nas dosagens, quando deve e quando não deve ser usado e assim por diante. Muitas pessoas acham complexas, né? E de difícil compreensão. E hoje vamos conhecer alguns vocabulários contidos na bula para que você, ao pegar uma bula de remédio, saiba interpretar. Mas o que deve conter nas bulas de medicamentos, gente? O que tem lá? Vamos ver? As bulas devem conter informações sobre a prescrição, preparação, administração, advertências e outras orientações necessárias para o uso seguro e tratamento eficaz. Veremos como são divididas essas informações dentro da bula. Vamos ver? As informações encontradas nas bulas de medicamentos são geralmente divididas e organizadas da seguinte maneira. Primeiro lá vem o nome do medicamento, a apresentação, fórmula ou formulação, né? A composição, ingredientes e suas dosagens, informações ao paciente, cuidado com o armazenamento, data de validade, informações técnicas, dados farmacológicos, ou seja, os dados gerais sobre o medicamento. Indicações, o que é indicações? Para que serve aquele medicamento. Contraindicações, indicam condições em que o medicamento não deverá ser utilizado, ou seja, explica em quais situações o medicamento não pode ser usado. Precauções. O que é precauções? Cuidados a serem tomados durante o uso do medicamento. Interações. Dados sobre o uso concomitante. Que palavra é essa, professora? Concomitante? Então, vou falar para vocês. Que se apresenta em conjunto ou com os indícios de sintomas próprios de uma doença. Aquilo que acontece ao mesmo tempo com outras coisas, com outras substâncias. Reações adversas, que é isso? Vamos lá? Efeitos colaterais possíveis ou esperados do medicamento em uso. Posologia. Essa palavra deixa muitas pessoas com dúvidas, mas encontramos nela o quê? Informações sobre a dosagem e os intervalos em que devem ser tomada a medicação. Superdosagem. Informações sobre o uso excessivo ou em alta doses, né? Tudo isso faz com que a bula de medicamento seja o quê? Um texto instrucional e de muita utilidade para todos nós. Outra coisa também que é um texto instrucional. Você já percebeu aqueles folhetos explicativos que geralmente chegam aí em sua casa? Eles trazem o quê? Informações sobre determinadas doenças, como dengue, coronavírus ou outras, informando o que é, como se espalha e os cuidados que devemos ter com aquela determinada doença. Aqui na tela, encontramos instruções de como lavar as mãos corretamente, né? São instruções. Instruções representa, por exemplo, também vamos falar de um jogo, por exemplo. O jogo tem um manual de instrução, como montar, como jogar. Ou vou exemplificar isso aqui. Você chegou na escola e a professora te surpreende com uma brincadeira na quadra. Todos brincando de pique-bandeira. E você não sabe o que é a brincadeira. E essa você precisa de quê? De instruções para entender a brincadeira, né? Quantos estudantes participaram da brincadeira? Em qual equipe você jogará? Qual a sua tarefa na brincadeira? O que a equipe precisa fazer para ganhar?
Tudo isso compõe a dinâmica do jogo. Então, percebemos que podemos receber instruções de uma determinada brincadeira, não é mesmo? Deu para entender? Além de mostrar que as instruções podem representar desafios divertidos, ela desenvolve questões importantes, como a adequação a limites, a cooperação e a competição. E para que servem as regras, gente? As regras são formas de agir em determinados espaços em que nos mostram o que devemos fazer para conviver bem com os outros, com as outras pessoas. Se cada um fizer a sua parte, fica bem mais fácil conviver, ou seja, são instruções. Toda brincadeira ou jogo que possui uma regra beneficiam a construção do nosso caráter, do nosso eu, né? Pois aprendemos que para viver em sociedade é preciso respeitar leis. E que cada cidadão possui direitos e deveres. Podem observar que estamos falando de instruções de jogo que levamos para a vida. E também pode até dizer que vivemos uma vida com textos instrucionais, não é mesmo? Sim, levamos a vida seguindo as regras, instruções, informações, limites. Então, vamos dizer que estamos vivendo uma vida seguindo os textos instrucionais. E nem percebemos, é interessante isso, né, gente? Vamos falar agora de outra forma de texto instrucional que está presente na sua vida de estudante e que você nem percebe. Instruções de provas. Você já pegou uma prova que vai com um texto sobre as orientações da prova? Acredito que sim. E você estava diante de um texto instrucional e nem percebeu. Vamos ver aqui. Quando chega o período das provas do Enem, por exemplo, até na TV aparecem as informações e instruções necessárias. Caneta preta, de material transparente, será a única permitida. Proibido celular, confirme seus dados estão corretos. E se esse caderno de questões está completo. Tempo mínimo para ir ao banheiro após o início da prova. Tempo de duração da prova. E quando chega a época das provas externas da nossa Secretaria Municipal de Ensino, da SMED, elas trazem um texto de orientação para os alunos, parecido com o que eu acabei de mencionar para vocês. Então, você está diante de um texto instrucional. Gostou? Refletiu? Então, vamos relembrar. O que é um texto instrucional? Ele serve para quê? Para dar instruções, ou seja, informar como deve ser feito, que devemos seguir as informações e orientações contidas no texto para executar aquela determinada tarefa. E é isso, estudantes. Chegamos no final de mais uma aula. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de deixar minhas instruções finais. Comprometa-se com os estudos, realize as atividades da plataforma SMED GV. Para isso é bem fácil e simples. Basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Faz tudo direitinho. Não esqueça de marcar o quadrinho de atividades realizada. Revise os nossos vídeos no YouTube SMED GV. E se fizer aquela receita, marque no Instagram SMED GV. Um forte abraço virtual e até a próxima!